Olá pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo eu quero que a gente reflita sobre o continente africano antes da colonização. Antes da África ser colonizada, ela era uma região próspera e independente. Viviam nesta região cerca de 200 milhões de habitantes, que falavam mais de 1.250 línguas e que eram divididos em clãs, tribos, nações, com uma riqueza, com experiências, com políticas e sociedades absolutamente diferenciadas. Pensando a minha, a sua, a nossa africanidade. O território africano é dividido da seguinte forma: ao norte, o deserto do Saara, ao sul, uma região de savana e uma faixa intermediária, que é o Sahel. E é nesta região que se formaram os grandes reinos da África antes da colonização. O reino de Gana, que como vocês viram é assunto deste vídeo, o de Mali, que já foi assunto de um outro vídeo, e o de Songhai, que eu vou falar sobre ele posteriormente. A ocupação do deserto ela só foi possível por conta do camelo. Ele possibilitou o desbravamento da região. O grupo populacional que habitava esta região era chamado de berberes. E eles tinham controle não apenas das rotas comerciais, como também dos oásis. Quando a seca era muito forte, eles migravam para a região do Sahel. E é dentre estas migrações que um destes povos vai constituir o reino de Gana. Dentre os povos do deserto que migraram para a região do Sahel, um dos grupos mais importantes eram os soninquês. Eles se estabelecem às margens do rio Níger e Senegal, começam a se dedicar à agricultura, depois desenvolvem atividade comercial e vão formar o reino de Gana, ou o Agadu, ou o Reino do Ouro. O reino de Gana, ele se estabeleceu nessa região do século IV ao século XIII, sendo que o apogeu foi do século VII ao século XI. O antigo reino de Gana, ele se formou na região que hoje corresponde ao Mali e à Mauritânia, e não ao atual país de Gana. E este reino se estabeleceu em cima de uma rica mina de ouro. Existem relatos que dizem que até os cães utilizavam colares de ouro. Para vocês terem uma ideia em termos de proporção, no Brasil, Minas Gerais tirou 1 tonelada de ouro em um século. Em Gana, eles tiravam de 2 a 9 toneladas, e isto por 4 séculos. Como manter o domínio em uma região tão rica? Eles associavam algumas coisinhas: líderes poderosos, planejamento estratégico e recursos naturais. Quando eu falo em líderes poderosos, eu estou falando de um governante que é o chamado Gana, o Senhor do Ouro. Ele era o responsável pela manutenção dos costumes aos ancestrais, pelos cultos religiosos. Quando eu falo em planejamento estratégico, eu estou falando que este governante fazia a tributação sobre os povos dominados e garantia a segurança nas estradas por onde o ouro passava para ser comercializado. Quando a gente fala em recursos naturais, não estamos falando apenas do ouro. Além do comércio de ouro, eles comercializavam sal, que tinha uma importância muito grande, tâmaras e escravos. Lembrando, a escravidão africana é uma escravidão por guerra, muito diferente da escravidão que ocorreu dentro do período colonial aqui no território brasileiro. E a população escravizada da África, do reino de Gana, ela era utilizada também na formação dos exércitos. E eles tinham um exército. O apogeu do reino se deu entre o século VII
e o século XI. E o governante aproveitou-se desse enriquecimento estrondoso. Mantinha a localização das minas no mais absoluto segredo, mas dominava os mercados onde o ouro era comercializado e tributava todo este comércio. Enquanto Gana enriquecia com a cobrança de tributos na região do Sahel, os berberes eram os donos das rotas comerciais, dos oásis e das minas de sal. Gana era um reino negro, subsaariano e com uma religião que cultuava os ancestrais e a natureza. Em contrapartida, os berberes eram mouros, mais próximos dos árabes, e foram islamizados. O declínio de Gana começou no século XI, primeiro com o esgotamento das minas de ouro, que eram a base de sustentação da economia do reino. Os almorávidas, que eram berberes muçulmanos da região do Marrocos, começaram a investir sobre o reino. Em nome de Alá, queriam governar a região. A notícia do ataque dos almorávidas se espalhou, as rotas começaram a se desviar do reino. Foram surgindo inúmeros conflitos internos. E aí a região passou a ser disputada pelos reinos Sosso, Mali e Songhai. E por fim, Gana foi incorporada ao Império Mali. E agora, algumas curiosidades sobre o reino de Gana. O rei é o chefe guerreiro, mas o reino não tem uma característica expansionista de domínio de territórios, mesmo porque ele não tem fronteira fixa. Além disso, é uma sociedade matrilinear. O herdeiro do rei não é o filho do rei, mas é o sobrinho, o filho da irmã. As irmãs do rei é que são as responsáveis por criar o futuro rei. A história não é apenas uma sucessão cronológica de fatos. Ela é constituída por um povo, por pessoas que têm uma trajetória de vida, que têm uma cultura. E compartilhar essa cultura é compartilhar uma experiência vivida, é valorizar os nossos ancestrais e o legado que eles deixaram. Até o próximo vídeo.